Orçamento de 2024. Eu sei que esse não é um vídeo que dá muita audiência, eu sei que esse é um vídeo que muita gente acaba não ligando tanto, e é normal, esses assuntos são chatos mesmo. Mas são assuntos que a gente não pode deixar de falar, porque a gente está falando daquele pequeno percentual de assunto chato, mas que define muito do que o Fluminense vai passar e explica muito do que o Fluminense passa ao longo do ano. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Se você quiser deixar um like ao longo desse vídeo, é o momento que você falar bem assim, pô, tô gostando desse vídeo, você aperta o like. E, claro, se inscreve aqui no canal se você gostar aqui do canal. Vamos lá, cara, o Fluminense não publicou o orçamento de 2024. E aí eu preciso explicar para você o que é o orçamento de 2024. Vamos lá. No início do ano, aliás, melhor dizendo, né, nos outros clubes é sempre no final do ano. Quando chega ali em outubro, novembro, começa-se um planejamento financeiro para o ano seguinte. Então, o clube pega e fala bem assim, olha só, vamos aqui fechar, a gente classificou, beleza, o Fluminense, no caso do Fluminense, a partir do momento que ele foi campeão da Libertadores no dia 4 de novembro, o Fluminense já sabia exatamente o seu futuro para o ano seguinte. O Fluminense teria como competições ali a jogar a Recopa, a Libertadores de novo, o Brasileirão, a Copa do Brasil, o Estadual. O Fluminense já tinha os seus contratos de televisão assinados, né, com o Brasileirão, então ele já sabia que ele ia ganhar 30 milhões de reais de cota fixa no Brasileirão, mas tanto por jogo. Na Libertadores, a Conmebol já tinha avisado, olha, a cota da fase de grupos é X, a cota das oitavas é Y. Então, o Fluminense ali em novembro já tinha meio que uma noção de quanto ia faturar. O Fluminense estava renegociando um patrocínio, então, bem, vai lá, ele tinha que colocar aquilo que ele tinha na mão, né, então já sabia que teria tanto a receber da Betano para o ano seguinte. Você pega tudo que você tem a receber para o ano seguinte, joga numa planilha e fala, isso daqui é o que eu vou ter de dinheiro ao longo do ano. E, por outro lado, você se baseia nesse tanto de dinheiro que você vai receber, olhando para poder ver quanto você vai poder pagar. Então, por exemplo, se você projeta receber 500 milhões de reais ao longo do ano de 2024, a sua folha salarial não pode ser de 100 milhões de reais por mês, porque no final do ano ela vai bater 1 bilhão e 200 milhões, e você só tem 500 milhões ao longo do ano. Então, o seu gasto de folha salarial e os demais gastos também, de investimento, de compra de um terreno, de reforma no CT e etc., eles têm que ser feitos baseados em quanto você projeta receber. Deu para entender o que é o orçamento, né? Daí, o que normalmente acontece, tá? Normal. E aí esse é o primeiro problema do Fluminense. Isso é feito a partir do momento que se encerra a temporada e você já tem um norte para o ano seguinte. Por quê? Porque o contrato de salário de jogador, que é onde se gasta mais dinheiro num clube de futebol, ele é feito em dezembro. O Fluminense faz a contratação do Douglas Costa, especificamente o Douglas Costa foi um pouco depois, né? Mas o Fluminense vai contratar o Gabriel Pires, o Fluminense vai ao mercado fazer uma renovação, fazer uma contratação entre dezembro e janeiro. Então você já precisa estar com esse orçamento pronto, sabendo quanto você pode gastar em dezembro e janeiro. E não o inverso. Você gastar, fazer as contratações e depois, como é o que tem acontecido no Fluminense, quando chega em março, você olha e fala, eu vou gastar 500 milhões esse ano. Então eu vou botar aqui que eu vou receber 500 milhões também, porque tem a grana variável. E é nessa variável que a gente vai entrar bastante aqui nesse vídeo. Por um ritual padrão, tá? Um ritual ali padrão, esse orçamento, ele vem da presidência, né, ali do Mário Bittencourt e dos seus diretores financeiros e passa pelo Conselho Deliberativo do Fluminense. Mal comparando, mas dá para você ter uma noção, é como se fosse um prefeito, o Mário Bittencourt, e os vereadores, ou um presidente e a Câmara dos Deputados. Esses são responsáveis também por fiscalizar e aprovar as contas ali do presidente. Não exatamente todas as funções do prefeito e do vereador, mas você entendeu ali em relação à comparação à Câmara. Qual que é o único problema? É que você normalmente não tem oposição dentro desse conselho deliberativo do clube. No caso do Fluminense, especificamente, é um negócio até maluco. O presidente, se ele tiver uma determinada quantidade de votos, ele fica com todas as vagas do Conselho Deliberativo. Então, são 150 conselheiros que foram indicados ou assinaram e aprovaram a candidatura do Mário Bittencourt.
Ou seja, é muito difícil que você tenha uma voz dissonante dentro do Conselho Deliberativo do Fluminense, porque todos ali são, em linhas gerais, lá no final do ano de 2022, apoiadores da gestão do Mário Bittencourt. Esse Conselho Deliberativo recebeu o orçamento e o portal Trivela, publicou parte desse orçamento numa matéria do Caio Blois. E aqui a gente começa a falar do orçamento. Fiz uma explicação breve, uma explicação tentando ser bem específico e detalhado, mas também fazendo com que todo mundo tenha como entender. Novamente, aquele recado que eu sempre falo em vídeos financeiros. Se você é advogado, se você é contador, você tem uma especialização nessa parte tributária, entenda, esse vídeo aqui você já sabe da situação. Pega só o conteúdo aqui dos números que eu vou falar. Eu estou fazendo um vídeo para 20, 15, 10, 30 mil pessoas que em sua maioria não entendem nada, nem da área de contabilidade, nem dessa área mais tributária. Então eu tento resumir e ser o máximo de simplificação possível, beleza? Entendido? Mas se tiver alguma coisa que está completamente errada, aí a caixa de comentários está aqui para isso. Vamos lá, tá? O Trivela publicou o orçamento, de que o orçamento do Fluminense prevê semifinal da Libertadores, aquela manchete, mas a gente começa por aqui, ó. Peça foi aprovada pelo Conselho Deliberativo essa semana. E aqui tem o primeiro parecer, né, de uma aprovação do Conselho Deliberativo. A gente começa falando, nessa matéria aqui do Trivela, só fala do que o Fluminense planeja arrecadar, tá? Do que o Fluminense planeja e colocou como orçamento o dinheiro que vai entrar no clube. Não fala de nada do que o Fluminense vai ter de despesas. Eu imagino que se o Caio Blois teve acesso, como ele diz ali na matéria, né? Que se ele teve, a Trivela teve acesso com exclusividade ao orçamento, provavelmente ele teve acesso a parte das despesas e ele vai publicar isso numa outra matéria. Né? Não faria o menor sentido você publicar a matéria só com a entrada, né? Só com as receitas e não publicar. Então eu imagino que ele vai publicar isso, não sei quando ele vai publicar, por isso que já estou gravando esse vídeo. Quando tiver o das despesas, se for algo muito destoante ali, eu gravo outro vídeo. Então vamos lá, tá? Bem, a gente começa aqui falando, e eu já li a matéria, você pode ir lá no Trivela ler, falando sobre essa imagenzinha aqui. A gente está falando do desempenho previsto do Fluminense para essa temporada. E por que isso aqui é tão importante? Porque cota de TV e premiação que são justamente de onde vem, né, a grana do desempenho esportivo, são a principal linha de entrada de receita, de entrada de dinheiro no Fluminense. É daí que vem a maior parte da grana. Daí é basicamente no Brasil, né? Venda de direito de TV, né? Premiação e direitos de TV, venda de jogadores, patrocínio e sócio-torcedor juntos ali competem com esses dois, mas principalmente venda de jogador e venda de direito de TV. E aí me assustou. Por quê? Vamos lá. Campeonato estadual não paga nada de premiação. Se o Fluminense for nono colocado na Taça Guanabara ou for finalista, não vai mudar nada ali financeiramente na parte de premiação. Então a gente pode ignorar. Ah, Gabriel, a gente caiu na semi. Tanto faz. No máximo a gente teria só uma renda ali alta da final. Recopa Sul-Americana, a mesma coisa. A gente já entra na final, só o que não se projetou foi o título da Recopa que a gente conseguiu, mas a premiação da Recopa é extremamente baixa, então não influencia tanto ali, nem positivamente, nem negativamente, Recopa estadual. Vamos focar em Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O Fluminense projeta uma quinta colocação no Campeonato Brasileiro. E é importante eu lembrar o que é essa projeção. Essa projeção, ela não é uma projeção esportiva. Ela não é o que o Fernando Diniz olha para os jogadores e fala bem assim, ó, tamo em quarto, tamo bem pra cacete. Não. Ela é uma projeção financeira. Então, no geral, essa previsão financeira lembra mais uma vez tudo que o Fluminense está planejando arrecadar de dinheiro com essas projeções, o Fluminense está se comprometendo a gastar de dinheiro também. Esse balanço do Fluminense eu não sei, mas não deve ter um superávit muito alto. Então, vou novamente fazer uma comparação com o dia a dia. O Fluminense está, você que trabalha com vendas, por exemplo, é vendedor de uma loja, o que o Fluminense está fazendo aí no início do ano é falando bem assim, olha só, eu ganho comissão. Meu salário base aqui é R$2.000, mas eu ganho comissão. Então, eu vou comprar aqui um celular de um colega meu e eu vou pagar ele em 12 meses.
12 vezes ali o valor. Eu vou ter dinheiro para pagar ele até o final do ano? Pelo meu salário eu não consigo. Mas eu tenho minhas bonificações. Pô, se eu sou vendedor de uma loja de chocolates, pô, eu vou ganhar uma burra de uma comissão ali, principalmente. Em abril com a Páscoa, em junho com o Dia dos Namorados, em dezembro com a venda de caixa de bombom como é que chama? Em outubro com o Dia das Crianças, em dezembro com caixa de bombom pra... Isso é o nome do negócio, amigo oculto, né? Então, eu sei que eu vou ganhar mais ou menos o dobro do meu salário em todos esses meses. Então, se eu segurar o dinheiro aqui, ganhei o dobro em abril, eu consigo pagar ele, as prestações eu consigo. Então, é isso. É basicamente você planejar quanto que você vai arrecadar fora ali do seu padrão, daquilo que é garantido, para poder fazer os seus investimentos. Então, se você, vendedor aí dessa loja de chocolates imaginário, virar e falar bem assim, não... Eu acho que em agosto esse ano vai vender chocolate pra caramba também. Tô sentindo aqui que vai vender muito chocolate. E planejar ganhar essa premiação ali, né, esse bônus, essa comissão a mais em agosto, e essa comissão não entrar, você vai ficar com dívida. Deu pra entender mais uma vez na comparação. Então, esse planejamento, ele tem que ser o mínimo conservador possível, o máximo conservador possível, para que você não tenha um susto de ser eliminado, porque a gente sabe que futebol é uma loucura. E aí você é eliminado do nada antes, você dá azar num sorteio e pega um clássico na Copa do Brasil muito cedo, você tem um jogador expulso e é eliminado, pode acontecer você não chegar no final do ano tendo uma dívida enorme. Essa projeção, ela foi feita, a gente vai dar uma analisada aqui nela. O Fluminense projetou ficar na quinta colocação ou acima no Campeonato Brasileiro. Eu fiz um recorte e peguei o orçamento de outros 3 clubes do Brasil, tá? Peguei orçamento de 2 clubes que têm sucesso financeiro, a gente considera isso, e que são os 2 clubes do Brasil com a melhor estrutura técnica e tática e que vão ser favoritos em qualquer competição que entrarem. Flamengo e Palmeiras. A gente está falando de um trem pagador absurdo que hoje é um trem arrecadador. O Flamengo tem uma grana absurdamente alta e entra, a gente sabe, em toda a competição como favorito. O Flamengo projetou para o Campeonato Brasileiro a 2ª colocação. Ou seja, ele espera que ele vai ser campeão ou vice. As projeções do Flamengo no orçamento deles não são nada modestas, nada conservadoras. Vocês vão ver que... Mas tem uma diferençazinha entre eles e a gente. O Palmeiras projetou no Campeonato Brasileiro, lembrando, Palmeiras é o atual bicampeão, ficar no G4, ou seja, ser pelo menos a 4ª colocação. E o outro clube que eu botei aqui na nossa conta é um clube de porte financeiro parecido com o nosso, que é o Grêmio. Né? O Grêmio não é favorito em nenhuma competição exatamente que ele entra, mas se o Grêmio for campeão da Libertadores, do Brasileirão, da Copa do Brasil, ninguém se assusta, é um time grande, assim como a gente. O Grêmio projetou 6ª colocação no Brasileirão. Só que qual que é a diferença entre esses times e a gente? É que se você pegar o Fluminense, dos últimos 5 campeonatos brasileiros, tá? Fiz um recorte dos últimos 5 para ficar padrãozinho ali. 19, 20, 21, 22, 23. O Fluminense ficou 2 vezes na posição que ele projetou. O Fluminense ficou uma vez em terceiro, uma vez em quinto. Então, 2 de 5. Vai lá, ignorou o Campeonato Brasileiro em 23 e tal. Não é muito conservadora, mas também não é absurda. O Palmeiras ficou 4 de 5 na posição que ele projetou. Dos últimos 5 campeonatos, ele ficou 4 vezes. Isso é uma projeção conservadora. É muito raro o Palmeiras ficar fora da posição que ele projetou. Assim como o Grêmio. O Grêmio ficou... no G6, né, na 6ª posição pra cima, 4 de 5. Essa uma ele foi rebaixada. E aí foi um problemão e tal, mas foi um susto pra todo mundo. Mas os últimos 5 Brasileirões de Série A que o Grêmio jogou, ele ficou 4 vezes, tirando o ano que ele foi rebaixado, ele ficou 4 vezes. Ou seja, é uma projeção normal de se acontecer. O Flamengo foi mais ousado, ele ficou em 3 de 5 só na 2ª posição. Na Copa do Brasil, o Fluminense projetou 1/4 de final. E aqui o bicho começa a ficar um pouco mais complicado, porque mata-mata é mata-mata, é loucura. O Fluminense, das últimas 5 Copas do Brasil, o Fluminense ficou 2 vezes. Ele foi até as 1/4 de final. Das últimas 5, a gente só chegou nas 1/4 2 vezes. E ainda tem um complicador, porque a gente só passou das 1/4 de final uma vez, a gente só foi pra semi em 2022. Ou seja, das últimas 5 Copas do Brasil, o normal de acontecer não é o Fluminense chegar nas 1/4 de final ou acima disso. Essa projeção não é conservadora. Peguei o Palmeiras, por exemplo, pra vocês verem. O Palmeiras foi menos conservador nessa, pegou 3 de 5.
O Palmeiras projetou também quartas de final, ou seja, você vê, o Palmeiras está projetando a mesma coisa que a gente. E, novamente, o Fluminense é atual campeão da Libertadores, tem um ótimo time, mas a gente sabe que o Palmeiras, em qualquer competição, vai estar à frente no favoritismo do que a gente. O projetado é que o Palmeiras termine projete algo maior do que a gente, porque o investimento deles é mais alto, o time deles é melhor no geral. E eles projetaram a mesma coisa, sendo que eles, né, chegaram, e uma delas eles foram, assim como a gente, eliminados num clássico, né? O Flamengo projetou semifinal. Só que o Flamengo projetou, foi mais ousado, né? Não, o Flamengo foi menos ousado do que a gente. Porque a gente projetou quarta, chegando em 2 das últimas 5. O Flamengo projetou semi, chegando em 3 das últimas 5 semifinais. E o Grêmio, esse sim fez um orçamento conservador, projetou oitavas de final. Ou seja, o Grêmio vai gastar de dinheiro baseado em ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. Qualquer coisa que ele passe para as quartas, para a semi, para a final, é dinheiro extra que entra dentro da temporada. O Grêmio chegou em 4 das últimas 5 oitavas de final, ou seja, é um padrão ele chegar nas oitavas de final. Na Libertadores, ou seja, aqui já é algo complicado para o Fluminense. Na Libertadores é que vem o absurdo. O Fluminense projetou que terá um dinheiro para gastar. Vamos lá, voltando para a nossa querida venda de chocolate. O Fluminense projetou que ele chega na semifinal da Copa Libertadores, que ele vai receber as cotas de premiação, ele vai receber a bilheteria e etc. até a semifinal da Libertadores. Sabe quantas vezes o Fluminense chegou na semifinal da Libertadores nas últimas 5 que ele participou? Uma. 2012, 2013, 21, 22 e 23, a gente só chegou em 2023. Sabe quantas vezes o Fluminense chegou na história na semifinal da Libertadores? 2. Só 2008 e 2023. 1 em 5. Não é padrão o Fluminense chegar. Ah, Gabriel, mas o momento é muito bom. Beleza, eu concordo. Eu concordo que o Fluminense tem futebol, mas isso não é uma análise futebolística só. Ela é uma análise financeira. E pode acontecer, o Flamengo era atual campeão da Libertadores em 2020, foi eliminado nas oitavas de final pro Racing. Deu um mole no Maracanã. O Flamengo era atual campeão da Libertadores no ano passado, tinha um time muito melhor do que o Olímpia e foi eliminado numa crise de bola aérea lá no Paraguai. E perdeu por 3-1 nas oitavas. Pode acontecer. E se isso acontecer, a gente tem um rombo financeiro. Porque a gente esperava, gastou, se comprometeu a pagar coisas com a grana recebendo até a semifinal. A gente não vai receber. 1 de 5. A previsão da Libertadores do Palmeiras é quartas de final. Sabe quantas quartas de final o Palmeiras chegou nas últimas 5? Em 5, em todas. Ou seja, o Palmeiras é um time que chega nas quartas de final. Todo ano. E ele projetou isso. O Flamengo, projeção absurda do Flamengo. Sempre muito acima. Projetou semi, mas chegou em 3 das últimas 5. Enquanto o Grêmio, a previsão conservadora, projetou o que na Libertadores? Oitavas. Chegou em 4 das últimas 5 oitavas de final que jogou. E na anterior, é porque eu não voltei ainda na anterior, ainda tinha mais ainda. Melhores campanhas do Grêmio. Ou seja, é um time que sempre chega nas oitavas. Como a gente também é, um time que sempre chega nas oitavas. A gente nunca foi eliminado na fase de grupos aí nesse século. Aí você vai falar, pô, Gabriel, mas o Grêmio tá capaz de ser eliminado na primeira fase da Libertadores. Pois é, e se for eliminado, vai ter um buraco, não vai ter um rombo financeiro, porque não vai ter projetado. Então, isso é perigoso. Eu quero ver a projeção de despesas. Isso é um problema. Você pode falar, pô, Gabriel, mas você tá falando isso tudo do Fluminense, mas o Flamengo também fez uma série de previsões perdão, lá no alto também. Só que o Flamengo tem superávit. O Flamengo tem uma grana absurda de margem para, se ele ir mal em todas as competições, ele ainda não ficar com dívida dentro do ano. A gente não trabalha dessa maneira. Então, isso daí me assustou. O Fluminense projetou para Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores posições que ele não terminou na metade das vezes nos últimos anos. Ele projetou para o Brasileirão uma posição que ele terminou 2 das últimas 5 nessa posição. Na Copa do Brasil, 2 das últimas 5 e na Libertadores, 1 das últimas 5. Então, isso me preocupou. Se a gente não tiver um desempenho esportivo muito bom esse ano, pode ter problema financeiro. Aí a gente vem para uma outra parte da matéria. Deixa eu voltar aqui para a tela do Trivela. Fala sobre... tinha um detalhe aqui que é sobre um aumento significativo na grana de patrocínio do Fluminense, na linha de publicidade e patrocínio. Esse faz sentido. São 43 milhões a mais entre o que foi orçado no ano passado e o que foi orçado nesse ano, mas aí faz sentido com a troca de contrato de patrocínio da Betano com a Superbet. Tem um aumento ali mesmo, vai pagar consideravelmente maior. Então, porque é uma linha aqui nessa parte de
de entrada, né, de dinheiro, que chamou a atenção. Então acho que vale aqui, ó. O Fluminense orçou 26 milhões no ano passado, acabou recebendo 36 milhões por causa daqueles bônus de título e tal, que a Betano pagou, e nesse ano orçou quase 70 milhões, provavelmente já contando com esse dinheiro da Superbet, do contrato fixo da Superbet, que é maior. Vamos para outra parte aqui que me chamou a atenção, que são os... Ah, tá. Primeiro aqui, o parecer do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo, falando que as projeções podem parecer conservadoras em relação à Copa do Brasil e Libertadores. Desculpa, elas não podem parecer conservadoras, elas não parecem conservadoras. Elas não parecem conservadoras. E eles colocam logo depois. Se trata de competições extremamente desafiadoras, onde a disputa de mata-mata reflete momento em questão da equipe com grau de dificuldade elevados. E isso tudo que está dito está certo, tirando parte de que é projeção conservadora. Não é conservadora. A parte de venda de jogadores. E essa parte aqui é complicada. Por quê? O Fluminense projetou para esse ano, em relação à venda de direitos de direito federativo de atleta, que é o famoso venda de jogador, o Fluminense orçou no ano passado 90 milhões de reais em vendas. Então o Fluminense no início do ano falou, olha, eu fecho as contas se eu tiver 90 milhões de reais em venda. O Fluminense teve, no ano passado, 9 milhões de reais em vendas. Ou seja, um baque gigantesco. Qual que foi a diferença? É que na Libertadores a gente orçou uma campanha até as quartas de final, se não estou enganado, e foi campeão. Então, o prejuízo de venda de jogador foi rebatido, né, com a grana que se ganhou em direitos de premiação, né, da Libertadores e com a grana da Liga Forte Futebol que entrou nos cofres do Fluminense, né? Então, entrou essa grana absurda que só entra... Né, entrou no ano passado, entrou um pouquinho nesse ano ainda, 40 milhões nesse ano, e entra mais um pouco no ano que vem, mas é uma grana que diz respeito a 50 anos que o Fluminense deveria receber. Durante 50 anos ele não vai receber, entrou lá. Então o Fluminense, ano passado, não vendeu, e aí a gente chega na grande discussão da venda do André. O Fluminense não vende o André, que poderia ter massacrado esse valor de 90 milhões que estava orçado, porque a proposta de venda era de 30 milhões de euros, você tira a comissão, não sei o que, o Fluminense ia receber mais ou menos uns 120 milhões de reais, entre 100 e 150 milhões de reais, provavelmente, nessa venda, e o Fluminense não recebeu e conseguiu o desempenho esportivo. O André foi importantíssimo pra gente ser campeão da Libertadores e conseguir toda aquela premiação da Libertadores. Esse ano o Fluminense projeta 120 milhões de reais com vendas. E isso é complicado porque é ok o Fluminense projetar isso, porque normalmente, todo ano, exceto no ano passado, o Fluminense vende por volta de 100 milhões de reais. Se você olhar o balanço do ano passado, você vai ver que o Fluminense em 2022 vendeu, por exemplo, Luiz Henrique e Matheus Martins e bateu os 100 milhões de reais lá que precisava todo ano. O Fluminense recebe muita grana de vendas pequenas, como o Gabriel Teixeira, Iago Felipe, acontece muito essas vendas. Então, não é absurdo o Fluminense vender 120 milhões de reais num ano. Qual que é a questão? É que as projeções desportivas foram muito lá no alto. Vendendo o André, a gente tem condições de chegar na semifinal da Libertadores. Só a venda do André vai bater esses 120 milhões, que vamos lembrar, o André pertence ali ao Fluminense, mas você tem comissão de empresário, comissão do cara que fez a junção da compra, tem a questão de transferência de dinheiro, banco, cobra, taxa, etc. Só a venda do André vai bater isso? Vai ter que vender outro jogador? Vendendo esses jogadores, o Fluminense tem condições de atingir aquele mérito esportivo? Por isso que é complicado. O Fluminense tem condições de vender 120 milhões. Mas aí, se a gente trata como algo extremamente importante a não venda do André no ano passado, na questão da gente ter sido campeão, não desmontar o time esse ano também é algo muito crucial. O Fluminense já fez a venda do Nino, mas ainda assim a venda do Nino foi relativamente baixa, né? O Fluminense ficou ali com a parte de menos do que 20 milhões de reais. Então, não dá nem para considerar tanto como uma parte significativa dessa parte. E para fechar, tá? Como eu falei, a parte dos gastos não tem na matéria. Eu quero ver quanto o Fluminense projeta gastar de salário nesse ano, porque sempre é falado muito de que o Fluminense tem a 14ª maior folha do Brasileirão, 12ª, e o que os balanços e orçamentos mostram não é isso. Mostram que o Fluminense sempre fica ali em torno entre a 5ª, 7ª, 6ª posição, muito atrás
de Flamengo, Palmeiras e principalmente também Atlético Mineiro nessa conta toda, mas ainda assim ali não tá tão distante ou tá dentro de um grupo que tem Grêmio, que tem Inter, que tem Cruzeiro. O Cruzeiro agora não, né? O Cruzeiro bem mais baixo de folha salarial, mas que tem Botafogo também. O Fluminense é sim um dos times que mais investe no país. Enfim, quero ver também esse planejamento de receita, de despesas também do ano do Fluminense. Tá? Bilheteria, sócio-torcedor, ali não vi nenhum absurdo nessas linhas, né? Então não vou comentar aqui, até porque o vídeo já ficou extremamente grande, 25 minutos, mas como eu falei, né? O vídeo é um vídeo que eu sei que não dá muita audiência, é um vídeo que eu sei que só meia dúzia de maluco que vai assistir, mas para essa meia dúzia de maluco é importante o vídeo, então tem que ser feito, e também pro Gabriel do Amaral do futuro, porque me preocupa muito isso daí, cara, e eu vendo isso me preocupando, eu tendo um canal aqui para poder falar com bastante gente sobre isso, e eu não falando, seria uma negligência da minha parte. Me preocupa, novamente, eu espero que a temporada seja ótima, que a gente seja campeão de tudo, e que financeiramente a temporada seja um sucesso, como foi a do ano passado. O que eu não espero, só que é que se a gente não tiver uma temporada desportivamente boa, que a gente quebre e vire um famoso verbo cruzeirar da vida, que a gente fique sem dinheiro pro futuro e veja o Fluminense fora da Libertadores por um tanto de tempo, etc. Enfim, tamo junto, até a próxima, valeu!